Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, falando aí das principais notícias do dia e também as notícias do Parlamento Paulista. Hoje, a partir das 19 horas e 30 minutos, tem sessão solene virtual, iniciativa da deputada Damares Moura, do Dia da Liberdade Religiosa, que é comemorado no dia 25 de maio. A sessão solene é hoje devido ao feriado. E girando os repórteres da Rede Alesp, agora eu recebo para o giro, para a participação diária, o repórter Daniel Caniato com as suas informações. Daniel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bom, Guga? Um grande abraço a você e a todas as pessoas que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Muitas informações, um dia quente, sempre movimentado, quente no que tange as notícias. Está meio friozinho aqui em São Paulo. Bem, temos vários destaques, claro, sempre repercutindo as informações relacionadas à pandemia e ao enfrentamento à Covid-19, viu, Guga? Legal. O que temos aí de interessante, de novidades que estão acontecendo aí pelo mundo e também no Brasil e, lógico, na cidade de São Paulo? Com certeza. Naturalmente, ao longo dessas semanas que o Jornal da Rede Alesp tem tratado especialmente das questões ligadas à Covid-19, nós estamos sempre em busca da informação, em busca da notícia. E se você que está em casa, você que acompanha o nosso telejornal, você já reparou que, especialmente as questões ligadas à saúde e à economia, sempre acabam ganhando mais visibilidade, que são as duas áreas muito impactadas. Hoje eu vou falar um pouquinho de economia, porque, claro, que com a pandemia, com essa crise gerada por conta desta doença, muitas empresas acabaram perdendo seus clientes porque muitas fecharam, tiveram que baixar as portas em razão da quarentena e do isolamento social. Então, essas pequenas empresas, as microempresas, foram muito impactadas em relação ao faturamento. E aí tem um dado que foi divulgado hoje pelo governo federal em relação à arrecadação de impostos dessas pequenas empresas. Porque a pandemia de coronavírus, viu, Guga, e você que acompanha a nossa programação, levou os microempreendedores individuais a registrar em março a maior taxa de calotes, de inadimplência no pagamento de impostos ao governo. Dos quase 10 milhões de empresários que são registrados nessa categoria, a categoria dos MEIs, que são os microempreendedores individuais, 59,3% não pagaram um documento chamado DAS, que é Documento de Arrecadação do Simples Nacional, muito comum para quem é enquadrado nessa categoria do MEI. Quem divulgou essa informação foi a Receita Federal. Essa foi uma alta de 9,25% em relação a fevereiro, e já é a maior desde o início da série histórica. Então, nunca a Receita Federal tinha observado um crescimento tão grande na inadimplência deste documento, deste tributo, que é muito importante para os pequenos empresários, os microempresários, também para o governo, que utiliza desse recurso para fazer uma série de ações para atender a população. Guga, tem um outro detalhe que também, em meio a essa crise gerada pela pandemia e que atinge em cheio a economia do Brasil, os investimentos diretos do exterior acabaram diminuindo demais, menos uma queda de 234 milhões de dólares foi registrada. E esse foi o pior mês de abril em 25 anos. Então, é algo histórico também quando nós falamos de investimento direto no Brasil por parte de empresas estrangeiras. O pior resultado, só para você ter noção, o último resultado terrível tinha sido registrado em 1995, faz muito tempo. Nós éramos crianças, inclusive. O Google, eu acho que não tinha nem nascido. Na ocasião, foram 167 milhões de dólares numa amostra que a falta de apetite dos
investidores ativos no país estão certamente se resguardando por conta do coronavírus. Em meio a esse problema da economia retraída, o que acontece? As pessoas não saem às ruas, gastam menos, gastam somente com aquilo que é essencial no mercado ou então na farmácia, pagar aquelas contas mais emergenciais. Como o dinheiro não gira, o que acontece? A tendência é que os preços caiam. Por conta disso, a inflação caiu. O índice de preços ao consumidor amplo caiu 0,59% em maio. Quem divulgou isso foi o IBGE, e esse indicador, que é considerado uma prévia da inflação, aponta que é uma deflação mais intensa desde julho de 1994. Então faz muito tempo que a gente não via e não observava uma queda tão acentuada da inflação. Guga, você que não deixou de sair por conta de ser jornalista e integrar uma atividade considerada essencial, Guga, você tem visto que os comércios estão fechados e as pessoas estão procurando ficar mais resguardadas em suas casas. Muitos comerciantes, inclusive, viu, Guga, dizem que apesar das linhas de crédito do governo federal para que mantenha o capital de giro e também possa pagar parte do salário dos funcionários, muitas empresas dizem que não vão conseguir. Que avaliação você faz deste momento, Guga? Exato, Daniel, eu concordo com você e acho que é uma época, né, do pequeno comerciante, do pequeno empresário se reinventar, né, buscar alternativas. Eu acho que a crise serve para isso e, Daniel, nós jornalistas, né, somos um serviço essencial que é levar informação à população, mas eu digo para você, minha vida mudou e muito no pós-pandemia, né? Porque a gente tem que ter a responsabilidade, Daniel, de só sair quando é necessário, para exercer a informação. Então, a nossa vida, como a gente diz, né, pessoa física, ela mudou completamente, né? Isso é importante a gente deixar claro, né? Foi importante também a internet como aliado, né? Porque muitos desses pequenos empreendedores estão usando agora Instagram e sites agora também para continuar fazendo as vendas, para continuar com o seu negócio ativo. E eu, Daniel, por exemplo, eu era uma pessoa que eu gostava de ir ao comércio comprar. Tive que me readaptar e hoje compro as coisas por aplicativo, pela internet. Eu era aquele cara que ligava no restaurante para pedir comida. Hoje você usa com mais frequência o aplicativo, né? De pedir comida mesmo. Então, você vai se adaptando a essas tecnologias, né? Sem dúvida, importante lembrança, inclusive, eu inclusive quero pedir desculpas para a Tayana Conrad, que eu não a cumprimentei no início da minha apresentação, mas francamente eu não sabia que você estava aí, que eu estou sem o retorno da imagem, eu acabei entrando de última hora, então minhas sinceras desculpas e minha saudação à jornalista Tayana Conrad. Mas é verdade, viu, Guga? Eu acho que diante dessa situação muito complicada, terrível que estamos passando, cada vez mais observamos a escalada no número de contágio e também de mortes aqui no Brasil. O Brasil saiu lá da 8ª colocação no ranking dos países mais infectados e hoje estamos em 2º lugar neste triste ranking. E aí, assim, que lição nós podemos tirar de uma situação como essa? Claro que eu acho que a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada, mas isso que o Guga acabou de mencionar me parece fundamental. O brasileiro acabou aprendendo a trabalhar remotamente, à distância. É possível, sim, trabalhar com eficiência de casa e também as empresas vão ter que se adaptar e se reorganizar para prestar um bom atendimento, utilizando também as plataformas digitais, as tecnologias, porque certamente essas empresas vão conseguir incrementar o seu faturamento também utilizando o e-commerce e as ferramentas para vender os seus produtos e serviços. Enfim, esperamos que outras áreas também possam aprender com essa difícil lição da pandemia e certamente nós viveremos nesse chamado novo normal, talvez de maneira mais eficiente, mas podendo estar com os familiares por mais tempo. Me parece que essa é uma tendência, viu, Guga e Tayana?
Nós comentamos até mais cedo a questão da educação, né, o Daniel? Não sei se você chegou a acompanhar, a gente estava até conversando aqui com o nosso repórter Jeremias Gomes, e falando das plataformas, né? A educação também teve que se reinventar, né? As crianças hoje estão tendo responsabilidade de estar lá na frente do computador, naquele horário, estudando. As provas vão ser online. Então, tudo está se reinventando, né, Guga? Sem dúvida nenhuma, e é importante, né? Mas é o que eu te falo, tem várias gerações e várias faixas etárias, né, Daniel? Eu acredito que os mais jovens, né, vão ter uma facilidade maior de se adaptar a esses novos tempos, né? Sim, sem dúvida, porque, inclusive, esses mais jovens, eles parece que já nascem com a facilidade de deslizar o dedo sobre a face do celular. Parece que eles já nasceram adaptados a essas novas tecnologias. Mas eu acho, viu, Guga, que sempre há tempo para aprender. Inclusive os mais velhos que não tinham facilidade ou não eram muito ambientados a lidar com as tecnologias, certamente eles podem, talvez demorem um pouco mais, mas se adaptar para conseguir entrar nessa nova onda. Esse exemplo que você deu é um exemplo clássico, aquela pessoa que passava um telefone e ligava para a pizzaria para pedir a pizza, ou mesmo no restaurante. Talvez não seja mais necessário ligar, basta você acessar aquele cardápio por meio do aplicativo, que você consegue fazer o pedido, enfim. Existem algumas facilidades que as pessoas vão se adaptar, e aí me parece que a eficiência também do serviço vai ficar cada vez mais amadurecida para que os serviços sejam atendidos da melhor maneira possível. E aí novos empregos surgem, outros empregos acabam sendo eliminados e a roda continua a girar. Vamos torcer para que todos saiam dessa pandemia bem, com saúde, vamos nos cuidar, saúde em primeiro lugar, depois a gente corre atrás e recupera a economia. Viu, Guga? Um grande abraço a você, parabéns pela condução do jornal, você está muito bem acompanhado da Tayana Conrad, também conduzindo muito bem o jornal da Rede Alesp, parabéns para vocês. Muito obrigado, Daniel Caniato, com a sua participação, trazendo notícias aí nesta terça-feira, o repórter Daniel Caniato, da Rede Alesp. Vamos falar aqui, vamos de notícia, né? O futebol brasileiro perdeu um personagem marcante. Oswaldo Fumero Alvarez, conhecido como Vadão, morreu aos 63 anos em São Paulo devido a complicações relacionadas a um câncer no fígado. Ele foi diagnosticado em dezembro de 2019, mas o câncer se alastrou para outros órgãos, mesmo com o tratamento de quimioterapia e radioterapia. O treinador comandou a seleção brasileira feminina na última Copa do Mundo de futebol na França em 2019, a edição do torneio com maior visibilidade da história. Vadão também foi o técnico do Brasil na Copa anterior, em 2015 no Canadá, sendo o único a trabalhar no comando da equipe feminina em 2 mundiais. Nesse período, conquistou 2 Copas América, 2014 e 2018, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, 2 torneios internacionais, além de 4º lugar nos Jogos Olímpicos de 2016. A despedida ocorreu após a Copa do Mundo da França em 2019. Antes de atuar no futebol feminino, Vadão comandou uma lista extensa de clubes masculinos. No início da década de 1990, ganhou fama pelo estilo ofensivo que aplicou no Mojimirim, que tinha no ataque o até então desconhecido Rivaldo. Esse time ficou conhecido nacionalmente como Carrossel Caipira pela semelhança tática com a seleção da Holanda de 74. Realmente, na época, eu me lembro, fez história. 4 jogadores que faziam parte desse Carrossel Caipira do Mojimirim vieram reforçar o Corinthians na época, junto com o técnico Oswaldo Alvarez. Vadão também foi técnico do Guarani, do Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Bahia, Goiás e Sport. Vadão foi responsável também por lançar o Meia Kaká ao futebol profissional. Aos 16 anos, o garoto se tornaria destaque de um elenco bem jovem, comandado por Vadão, que sagrou-se campeão do torneio Rio-São Paulo. O Oswaldo Alvarez, o Vadão, faleceu ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Guga, nós temos agora mais um giro de repórteres, né? Com a nossa repórter Caterina Schutti.
Boa tarde, Caterina. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, e com você? Quais as notícias boas que você traz nesta terça-feira, ou então, né, as notícias aí do dia, notícias aí desta pandemia? Bom, na semana passada, nesse mesmo giro de notícia, né, Guga, inclusive com você aí como apresentador do jornal, eu falei um pouco sobre a antecipação dos feriados, né, municipais e também estaduais aí, numa tentativa, então, por parte do poder público em fazer com que a população tenha uma maior adesão, né, às medidas de isolamento social. Então, tivemos aí a antecipação dos feriados, tivemos 6 dias de feriados prolongados entre feriados municipais e o feriado estadual, né, de segunda-feira, que foi o de 9 de julho, e atingimos, então, aí um índice de isolamento na capital de 57% e no interior de 55%. Então, diante dessas estatísticas, né, o governador João Dória disse na segunda-feira dessa semana, no dia 25, que não há, então, a perspectiva imediata do lockdown. Né, eu acho que essa é uma notícia importante porque toda a população estava muito atenta em relação a isso e com dúvidas, né? Será que vai ter o lockdown? Será que não vai ter? Quer dizer, todos muito atentos aí a essa informação. E o governador disse, então, na segunda-feira dessa semana que não há essa perspectiva imediata, tá? Quer dizer, mas isso é importante a gente falar que isso não implica o abandono das medidas de segurança e de isolamento que tem sido, então, adotado. Inclusive, o general Eduardo Pazuello, que é o atual ministro, né, interino da Saúde, também na segunda-feira, ele fala que a pandemia ela tem 3 etapas, né, que é a preparação, é a primeira etapa, a segunda etapa, então, é o impacto nas regiões metropolitanas e nas capitais, e a terceira etapa, então, é o impacto no interior, nas cidades do interior. Ele disse que o Brasil está nessa segunda etapa, ou seja, nós estamos com esse impacto maior aí nas regiões metropolitanas e na capital. Sabemos, então, que São Paulo, inclusive, é o epicentro aí da pandemia. Então, ele disse que essa pandemia ainda vai chegar de uma forma maior, mais intensificada nas regiões do interior. Inclusive, as estruturas aqui que foram feitas aqui nas capitais, nas regiões metropolitanas, com os hospitais de campanha, toda essa estrutura que foi feita por parte do sistema de saúde vai precisar, então, ser fortalecido para receber, inclusive, essas pessoas que vão passar a vir, então, do interior para a capital quando a pandemia chegar lá com uma força maior, né? Apesar, então, do governador falar que de imediato não teremos o lockdown, o Dimas Covas, né, que é o chefe do Centro de Contingência da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, ele disse que a previsão para o fim dessa pandemia aqui em São Paulo, ela não é muito otimista, tá? Inclusive, ele fez uma crítica em relação à população, ele disse que essa adesão já foi maior por parte da população, que essa adesão tem diminuído, quer dizer, não tem atingido as expectativas, e assim, quanto menor a adesão da população em relação a essas medidas de isolamento, pior para todos nós, quer dizer, essa pandemia acaba se prolongando. Ele disse que acredita que essa pandemia vai até outubro, quer dizer, que a situação, então, está bastante complicada. E, apesar de tudo isso, desse contexto todo, o governador João Dória também já anunciou que já existe, então, um plano de retomada das atividades para o estado de São Paulo, que vai considerar aí uma série de fatores. Ele disse que até o momento, a quarentena, então, fica até dia 31 desse mês, né? Ele disse que até o momento, essa pandemia, as medidas de isolamento eram medidas homogêneas, ou seja, que valiam para todo o estado de maneira homogênea, ou seja, as mesmas medidas para todas as regiões do estado de São Paulo. Aí ele falou que a partir de junho, possivelmente, então, a partir desse plano de retomada das atividades, cada região, então, terá um plano aí específico. Ele disse que alguns fatores serão considerados, como taxa de isolamento, taxa de ocupação de leitos, o número de casos, então, de contaminados, tudo isso vai ser considerado. E aí, a partir dessa análise, cada região terá, então, um plano de retomada das suas atividades de maneira, então, individual. Ele disse que, então, passa a ser a quarentena
inteligente. Essas medidas passam, então, a deixar de serem homogêneas e passam a ser heterogêneas, ou seja, cada região com o seu plano individual, de acordo, então, com os números e as estatísticas de cada região. Catarina, mais alguma informação importante? Guga, hoje são essas as informações. Aproveito o espaço, então, para reforçar que a população continue, então, respeitando as medidas de isolamento. É muito importante, então, que todos respeitem isso, como as próprias autoridades estão dizendo. Quanto menos a gente respeitar isso, mais tempo esse problema vai perdurar. E eu tenho certeza que ninguém quer continuar vivendo essa situação. Todos querem retomar as suas atividades, voltar, então, a trabalhar. Todo mundo quer isso. Então, a gente precisa fazer esse esforço nesse momento e ficar aí muito atento. Fiquem atentos, então, aos planos de retomada aí das atividades que possivelmente, então, a partir de junho passam a ser aí divulgadas com uma maior intensidade para toda a população. Exato, obrigado, Catarina. E é muito importante realmente essa questão do isolamento, porque o Brasil já é segundo colocado no número de casos, né? Ainda não no número de mortes. É difícil, né, que passe os Estados Unidos, porque é um país aí que tem algumas características e testou bastante, né? Mas é um recorde que ninguém quer ter, né? E o Brasil já está, né? Já pensou ficar na história aí como os países que mais desenvolveram essa doença? É muito triste, né? Exatamente, a gente precisa aí que as pessoas entendam a importância, né, do isolamento social, para que não se repitam também cenas como a gente vem vendo aí no feriado prolongado, que foi para todo mundo ficar em casa. E muitas pessoas não respeitaram. Eu conversava com um amigo, com uma fonte lá de Nova York, que diz que as coisas lá já estão normais, eles estão voltando à rotina, ao dia a dia, estão preocupados com a situação brasileira, porque eles veem exatamente isso lá. Quando parou tudo, todo mundo respeitou, né? E acabaram saindo com consequências gravíssimas. É o país que mais teve casos no mundo e é o país que mais teve mortes até agora. E ele se preocupa exatamente isso, e aí vai a linha até do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, exatamente com isso. Parece que o brasileiro não ainda entendeu o problema que é essa pandemia, né? Exatamente. Então vamos lembrar do Fique em Casa até que o governador aí comunique essa quarentena seletiva, né? Exato, e não depende, é o que eu falo, não só das autoridades, é da população se conscientizar mesmo, né? Cada um se conscientizar dentro das suas possibilidades, né? Para não cometer excessos. Lembrando que essa quarentena, quando a quarentena seletiva for realmente anunciada pelo governador, como disse a nossa repórter, nós não vamos estar livres para sair como era antes, né? Vai ser aí apenas para retomada de alguns setores que precisam voltar aí para a economia voltar a girar também. Exatamente. Muito obrigado à repórter Catarina Schutt, que participou desse jornal da Rede Alesp, e vamos fazer contato direto agora com a repórter Priscila Silvério nesse giro de informações do jornal desta terça-feira. Alô, Priscila, seja bem-vinda ao nosso jornal. Quais as informações que nós temos aí, Priscila? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Guga. Boa tarde, Tayana. Boa tarde a todos que acompanham a programação da Rede Alesp de Comunicação. Olha que bacana, né? Nesse momento que a gente está de pandemia, isolamento social, todo mundo, né, cada um na sua casa, trabalha em casa, estuda em casa, a gente sabe que as pessoas que estão ali na linha de frente, né, o pessoal da saúde, precisa também ser cuidado. E olha que bacana que algumas empresas estão se mobilizando para cuidar também desses profissionais da saúde. Uma lavanderia aqui da cidade de São Paulo, ela vai distribuir vouchers no valor de R$50 para profissionais da saúde que trabalham no INCOR, no Instituto do Coração. Esses profissionais, e são as mulheres, viu? As mulheres que vão receber esse voucher, elas vão poder, então, enviar as roupas para essa lavanderia que vai fazer esse trabalho gratuito, né? E é uma forma de agradecimento. Até segundo ali o CEO dessa lavanderia, ele disse que é uma forma de agradecer a esses profissionais
pelo empenho, esforço e dedicação a toda a população, principalmente aqui do estado de São Paulo. Olha que bacana, né? Exatamente, né, Priscila? Muito interessante. É legal você explicar para o nosso telespectador como vai funcionar esse processo, né? Isso, especificamente para o pessoal lá do INCOR. E a gente sabe que por conta da Covid, muitas pessoas estão tendo problemas cardíacos também. Então, além do atendimento de pessoas que já tinham esses problemas, outras pessoas acabaram desenvolvendo esse problema também cardíaco. Então, o INCOR está atendendo também pessoas, né, que têm a questão da Covid. Essas profissionais, elas vão se cadastrar lá no hospital mesmo, né, por meio de um contato com essa lavanderia. E o bacana, como vai funcionar, né? A pessoa vai fazer o acesso, vai marcar um dia e essa lavanderia vai até a casa da pessoa buscar, então, as roupas, sejam roupas de cama, roupas de trabalho, enfim... o que precisa, né, para lavar, vai enviar para essa lavanderia, depois eles vão entregar para esses profissionais. Eu acho que isso é uma medida muito bacana, né, para uma forma da gente agradecer a gente, né, eu falo a empresa, agradecer esses profissionais que têm deixado de ficar com os filhos, deixado então de cuidar dos seus parentes, de estar com seus parentes, pessoas que estão dobrando horários de trabalho para poder atender a população e principalmente, né, estão ali expostos a essa doença para que nós não precisemos, né, passar por isso e até chegar a óbito. Então, eles estão ali doando as suas vidas. Nada mais bonito, então, de que as empresas e aqueles que podem, né, doar também um pouquinho para eles de amor. Legal, Priscila. Mais alguma informação? Hoje nós estamos debatendo aqui, né, e conversando durante esse jornal a questão do isolamento social, né? No feriado os números aumentaram. O governador João Dória anunciou aí provavelmente uma quarentena seletiva, mas eu gostaria que você trouxesse também o que você tem visto aí no dia a dia. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Olha, Guga, essa semana, né, esse final de semana prolongado, alguns amigos até postaram nas redes sociais. Poxa, só eu estou em isolamento, né? E inclusive eu respondi em uma dessas postagens, né? Parece às vezes que só a gente está em isolamento, porque a gente vê não só nas ruas, mas olhando pela janela aqui do prédio, ou vendo os noticiários, ou vendo as próprias postagens nas redes sociais. E tem muita gente que não entendeu ainda o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, né? E estão, sim, fazendo atividades em grupo, estão recebendo pessoas nas suas casas, estão fazendo festas, estão fazendo churrascos. E agora não é o momento, né? Eu acho que é o momento da gente se privar. Claro que seria delicioso 5 dias a gente passear, ir para o interior, ir para a praia, seria uma delícia. Mas nós, pelo menos aqui na nossa casa, nós escolhemos ficar aqui dentro, né? Tanto para nos proteger e proteger também quem está lá fora, né? Para que nós não sejamos, então, quem carrega essa doença e contamina outras pessoas. Então, acho que as pessoas precisam se conscientizar um pouco mais. Essa pandemia veio não só para mostrar que eu preciso pensar em mim e na minha família, mas que eu tenho que pensar no outro. Né, o porteiro do meu prédio, que pode ser contaminado se eu não tiver as medidas corretas, enfim, o cobrador do ônibus, o motorista, quem ali está utilizando o transporte público. Então, é uma medida que a gente precisa pensar não só em nós, mas nos outros também, né? E se cada um fizer a sua parte, acho que até a Caterina falou isso no finalzinho, da entrada dela, né? Se cada um fizer a sua parte, se todo mundo levar a sério a questão do isolamento social, realmente a gente vai passar por isso de uma forma mais rápida, que é o ideal, então, para todos nós, né? Que isso acabe o quanto antes. Lembrando, né, Priscila, que a gente tem aí como se reunir online. A gente pode estar perto de quem a gente ama, mas
agora Exato. online, E né? protegendo as pessoas que a gente ama, né? Exatamente. Isso que é importante, né? Então, se já que é entender. para fazer reunião, vamos fazer reunião online. Vamos parar de fazer reunião aí na casa do amigo, porque isso não é isolamento social. Não é, vai expor seu Exatamente, amigo, olha, vai expor a família, e nesse vai expor o mês- vizinho, né? É complicado. Mês de abril, nós tivemos aniversário da minha filha, o meu, do meu cunhado, tudo online. Na hora de cantar parabéns, estávamos só eu, meu marido, minha filha aqui em casa, a velhinha, acendemos e todos os parentes ali pelas redes sociais, de forma online, usando a tecnologia que hoje está tão à disposição. Nesse mês também, aniversário das minhas outras 2 irmãs e tudo aqui de forma online. A gente teve o aniversário também de uma colega do curso que eu faço, e ela fez um sarau por um aplicativo, e foi uma delícia, né? Todo mundo falando de arte, conversando, brincando, rindo, cada um na sua casa, ali com o seu refrigerante, com a sua bebida, enfim, e todos nós ali confraternizando. Vamos usar a tecnologia, né? A tecnologia veio dessa maneira mostrar para a gente que dá para a gente ficar pertinho, sim, mesmo distante. Sem dúvida nenhuma, Priscila, eu tenho certeza, por exemplo, que no mês de junho vem os geminianos, né? E mais aniversários virtuais aqui. Exatamente, ainda mais para virginiano que não pode deixar de comemorar, hein? Então a gente vai comemorar, assim, de todo mundo que aparecer e pode ter certeza que as mensagens de bênção, de coisas boas, né? Desejar nesse momento coisas boas. Hoje eu gravei um programa, quase agora, né? A Lesp Conecta, e a gente falar um pouquinho sobre gratidão. Nesse momento de pandemia, parece que é tão difícil enxergar gratidão, né? Enxergar coisas boas, enxergar momentos bons, mas é possível sim. Todas as situações a gente consegue enxergar coisas boas, inclusive na pandemia. E se a gente enxergar tudo, né, e conseguir tirar desse tudo coisas boas, eu acho que a gente vai sair bem melhor de todo esse momento. Exatamente, Priscila Silvério, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje e vamos aí tocando as notícias desta terça-feira. Até um próximo encontro. Obrigado, viu? Obrigada, Priscila. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Vamos de notícia. A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou hoje que as aulas presenciais nas escolas municipais serão retomadas no dia 1º de julho. A Secretaria de Educação informou que vai avaliar a evolução da pandemia do novo coronavírus para ver se essa data será alterada ou não. Como houve a antecipação das férias de julho no início da quarentena, em março os alunos não terão recesso no meio do ano e as aulas seguem direto até 30 de dezembro para que se cumpra as 800 horas letivas. Até o momento foram cumpridas 140 horas antes da pandemia e 160 horas nas atividades online. E a Secretaria de Educação da cidade informou que está em contato com as secretarias das cidades vizinhas e também com o núcleo estadual para estudar a data da retomada das aulas. Até às 15 horas de ontem, a cidade registrava 41 casos do novo coronavírus e apenas 3 óbitos. A Prefeitura da cidade de Lins realiza a partir de hoje até a próxima sexta o processo de testagem para o novo coronavírus, através do sistema Drive-Thru na Casa de Cultura, localizada na Avenida José da Conceição, número 111. O horário de atendimento é entre 9 da manhã e 2 da tarde. Serão realizados os testes para pacientes que tenham sintomas gripais e passem pela triagem da equipe de saúde. O atendimento será limitado a 100 carros por dia e por ordem de chegada. Para quem apresentar os sintomas e não tiver carro, a orientação é procurar os postos de atendimento à Covid-19. A expectativa da Prefeitura é aplicar cerca de 600 testes entre os RT-PCR e o teste rápido essa semana. O objetivo é analisar
com mais precisão a curva de contaminação na cidade e os impactos da pandemia do novo coronavírus. E o Ministério da Saúde autorizou que os estudantes cadastrados no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, podem suspender o pagamento das parcelas enquanto durar o estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus. Mas o limite é de 4 meses para quem está em fase de pagamento parcial e 2 meses para quem está em fase de carência. Essa resolução foi aprovada pelo comitê que comanda o FIES, publicada pelo governo federal no dia 15 de maio. Essa medida vale apenas para quem estava com o pagamento em dia antes da pandemia. Para pedir a suspensão das parcelas, o estudante deve entrar em contato com o banco que tem contrato, Caixa ou o Banco do Brasil, até o dia 31 de dezembro. E as parcelas que serão suspensas não terão multa ou juros pelo atraso. Esses valores serão incorporados ao saldo devedor do contrato do estudante, nos mesmos termos que foram contratados. A medida provisória que reestrutura cargos na Polícia Federal passou no Senado. Em sessão plenária virtual, por 71 votos a 1, foi aprovada a MP 918 de 2020, que transforma 281 cargos em comissão em 344 funções comissionadas e cria 516 funções comissionadas para a Polícia Federal. O texto tinha sido aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados. Lá recebeu 36 emendas, todas recusadas. Da mesma forma, o senador Marcos Duval, do Partido Cidadania do Espírito Santo, que é relator no Senado, manteve o documento original conforme foi enviado pelo Poder Executivo. As polícias civil e militar de São Paulo têm realizado atos humanitários para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social ou que estejam passando por dificuldades no estado durante a pandemia do coronavírus e o isolamento social. Entre as iniciativas estão a entrega de refeições, produtos de higiene, roupas, chocolates a moradores de rua, pessoas carentes e crianças que vivem em comunidades. Idosos, pessoas com deficiência física e jovens com câncer também estão na lista de beneficiados. O projeto Servir SP, que distribui alimentos com o apoio do efetivo da Polícia Civil. A iniciativa reúne grandes e médias empresas para a doação de 1.000 refeições diárias aos mais necessitados e fragilizados devido à pandemia da Covid-19. Já a PM também aderiu ao projeto Solidariedade desde o início da pandemia. A instituição, por meio dos seus batalhões na capital, Grande São Paulo e interior, tem realizado diversas campanhas para beneficiar quem mais precisa com a entrega de toneladas de alimentos, além de outros produtos importantes. Importante, né, essas informações, né, Tayana? E eu tenho agora na linha o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que vai conversar com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bom dia, deputado. Um abraço a todos os ouvintes. Deputado, eu gostaria de fazer a primeira questão. Esse projeto coletivo para ações emergenciais deve ser analisado pelas comissões, né, de Constituição e Justiça, Redação e Administração Pública e Relações do Trabalho. Qual que é a expectativa do senhor para esse congresso de comissões? A expectativa é que a gente consiga, nessa semana, aprovar no Congresso de Comissões e depois já colocar o projeto em votação numa reunião virtual, numa sessão virtual. Agora, deputado, uma das ações nesse projetão é a do senhor. Entre as medidas está a autorização do Poder Executivo de isentar mutuários de programas habitacionais de baixa renda do pagamento de prestações e taxas durante a crise provocada por essa pandemia. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor o que diz esse projeto. Na verdade, a ideia é que, principalmente os mutuários da CDHU, possam ter aí um prazo de suspensão do pagamento para que possam, com essa situação, ter um pouco de recurso a mais para se manter nesse momento difícil de crise, né? Então, se a pessoa consegue ficar sem
a obrigatoriedade do pagamento das mensalidades, sem dúvida nenhuma, a situação das famílias melhora bastante. Agora, deputado, passamos agora, né, recentemente por feriados antecipados, né, visando conter a expansão da Covid-19. O senhor acredita que essas ações são as melhores? O que o senhor acha sobre o tema, deputado? Na verdade, todo tipo de isolamento ajuda a não propagar o vírus. Então, qualquer tipo de ação, de atitude que ajude a manter as pessoas em casa, a dar para as pessoas a possibilidade de ficar em casa, eu acredito que acaba ajudando no combate à propagação da doença. Então, mas o grande problema é que é uma doença muito nova, ninguém sabe exatamente como ela funciona, tem muitas incertezas. Então, é meio natural que, diante dessa situação, vá se tentando coisas e até verificando se elas têm efeito ou não. Enquanto a gente não conhecer efetivamente a doença e souber dos detalhes de como ela funciona, como ela realmente se propaga, acho que a gente vai ter que fazer muitas tentativas, né? Mas, ao que tudo indica, realmente o isolamento social é aquilo que mais ajuda a combater a propagação da doença, né? Então, tudo que contribui para isso, eu acho que tem que ser tentado. Exato, deputado. Outra pergunta importante, né? A gente destacava a importância do isolamento social. Eu vejo que as autoridades têm feito o máximo para tentar conscientizar, mas às vezes a população não tem seguido, até pelo tempo que está em quarentena e tudo mais. Qual o conselho que você deixa para a população num momento delicado como esse? O conselho é aquele que vem sendo dado por todas as autoridades sanitárias, né? Evitar ao máximo qualquer tipo de contato com as pessoas, tentar ao máximo isolamento. Existem alguns casos onde isso é impossível. As pessoas precisam trabalham em atividades essenciais, algumas precisam até trabalhar para poder comer, para sobreviver. Então, se torna impossível. Mas, na medida em que for possível, se manter isolado, não ter contato com as pessoas. E, quando isso for inevitável, que se faça com o máximo de segurança possível, usando máscara, procurando manter distância das pessoas, tomando todos os cuidados necessários, como com muita frequência lavar as mãos, enfim, usar o álcool gel, tomar todo tipo de precaução possível. Como nós não temos vacina, a única forma de combater a doença é evitar que ela se propague. Não existe outra forma, infelizmente. Agora, deputado Marcos Zerbini, importante também uma colocação. O senhor trabalha com os movimentos populares já aí há cerca de 40 anos, né? Quais os impactos para os movimentos populares numa fase tão difícil que passamos e o que pode ser feito aí para atenuar essa situação? O impacto é muito grande, porque os movimentos populares eles precisam se reunir. A força dos movimentos está no fato de poder se reunir, se organizar. E com esse problema da pandemia, as reuniões não estão mais acontecendo, né? O que a gente está tentando fazer através dos meios de comunicação virtuais, manter o contato com as pessoas, passar informação para as pessoas, tentar manter um mínimo de organização. Mas, sem dúvida nenhuma, não é a mesma coisa do que poder estar junto com as pessoas, né? Quem faz movimento social sabe que a relação humana, o contato humano é fundamental, porque tem um amigo que costuma dizer uma coisa muito importante, né? Para quem faz trabalho social, é importante que você sinta bater no seu peito o coração do outro, que você consiga sentir a dor, o drama da vida das pessoas. E isso acontece de uma forma mais efetiva quando você tem contato com as pessoas, convive com elas no dia a dia. Enquanto isso não é possível, a gente tenta, através dos meios sociais, poder pelo menos
manter contato com as pessoas, interagir, passar as informações que são importantes e tentar manter o mínimo de organização possível. Agora, deputado, dentro ainda desse assunto, o senhor citou, né, que nos movimentos populares é interessante, nos movimentos sociais também, a união, né, a reunião de pessoas. O senhor falou, tem alternativas e não é a mesma coisa. Mas qual o conselho que o senhor dá hoje para esses movimentos, para que eles continuem ativos em busca, né, das lutas e também almejar aí as conquistas que eles visam, né? É se reinventar, é tentar através dos meios das redes sociais manter o contato, manter a relação, passar informações, tentar manter um mínimo de unidade através dos meios sociais, porque não adianta você fazer conquistas através desses movimentos e perder a vida das pessoas. Então, nesse momento, o que é mais importante é que as pessoas estejam vivas, que tenham saúde, que não percam seus familiares. Então, a gente aprendeu aqui no trabalho que a gente desenvolve a se reinventar. A gente criou um canal virtual no YouTube e a gente passa informações, está começando a fazer reunião pelos meios virtuais para que as pessoas possam acompanhar as atividades da entidade, né? Mas mantendo a segurança necessária. Uma outra atividade que estamos desenvolvendo é a fabricação de máscaras. Um grupo de voluntários está fabricando máscaras e a gente vai estar começando a distribuir para os nossos associados, para os conjuntos habitacionais onde a gente atua, para tentar ajudar nesse combate à pandemia. Deputado Marcos Zerbini, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e espero que as pessoas se cuidem, né? Procurem evitar aglomeração, procurem ficar em casa na medida do possível, porque queremos que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Um grande abraço a todos. Este foi o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, que participou no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Tayana, vamos de notícias. A confecção de máscaras protetoras se mostrou uma oportunidade de negócios para vários pequenos empreendedores. Um primeiro momento da pandemia do novo coronavírus. Mas até agora, até os grandes varejistas começaram a oferecer o produto em seus canais de venda. Então a gente acompanhava, né, Thay, que no início começou as costureiras de bairro, né? Pessoas aí fazendo. Agora as grandes indústrias já também se prepararam para a situação, né? Exatamente, Guga. Em momentos de crise, os consumidores passam a priorizar itens essenciais e, por isso, a compra de roupa e calçados cai drasticamente. Este fenômeno foi potencializado pelo fato que o isolamento confinou parte da população em casa, o que diminuiu a necessidade de troca de itens do guarda-roupa. Desde o início de maio, grandes empresas como Renner, C&A, Riachuelo, Hering, Hope, Malve e outras marcas de moda começaram a produzir as máscaras em grande escala. Com as lojas ainda fechadas em grandes centros, a ponte para alcançar o consumidor tem sido o e-commerce e as vendas por WhatsApp. Durante esta pandemia de Covid-19, o Brasil atingiu uma marca que reflete a crise econômica duradoura que se arrasta há anos no país e foi piorada de maneira considerável pelo coronavírus. O número de MEIs, microempreendedores individuais, ultrapassou a marca de 10 milhões, o equivalente a quase 5% da população brasileira. Pois é, apesar da quarentena ter reduzido o forte ritmo de criação das microempresas, no mês passado foram formalizados 5 mil pequenos negócios por dia, em média em janeiro. Até o surgimento da Covid-19, esse número era ainda maior, 8 mil por dia. Esse contexto
passo menor, mas ainda intenso de legalização de pequenas firmas é consequência de dois aspectos opostos. Por um lado, o isolamento social brecou o surgimento de muitas microempresas. De outro, a perda de renda ou emprego tornou o ato de abrir um negócio questão de sobrevivência. Segundo Bruno Dilda, diretor de negócios da plataforma Azulis, que presta consultoria a microempresas, antes da pandemia havia gente que empreendia por necessidade e um percentual que fazia isso para realizar um sonho. Hoje aumentou muito o número de quem empreende por necessidade. Após o surgimento do vírus, a maior parte de novos MEIs tem relação aos ramos de alimentação por delivery, serviços de entrega e atividades diretamente ligadas ao combate à doença, como confecção de máscaras de proteção. No entanto, o atual momento está dificultando as MEIs de obterem uma das maiores benefícios da formalização, que é conseguir crédito como pessoa jurídica com taxas menores. Atualmente, há um forte aumento da procura por crédito, mas não no número de empréstimos realizados. Isso acontece porque a situação financeira dos microempreendedores já está precarizada e muitos não têm as garantias necessárias para apresentar em troca de financiamentos. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira. O Jornal da Rede Alesp vai para mais um break. Logo mais tem mais notícias aqui para você. São 1h, mais 39 minutos. Estamos ao vivo trazendo informação para você. Confira os destaques que marcaram o terceiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A confecção de máscaras protetoras se mostrou uma oportunidade de negócio para vários pequenos empreendedores em um primeiro momento da pandemia do novo coronavírus. Mas até mesmo os grandes varejistas começaram a oferecer o produto em seus canais de vendas. Em momentos de crise, os consumidores passam a priorizar itens essenciais e, por isso, a compra de roupas e calçados caiu drasticamente. Esse fenômeno foi potencializado pelo fato que o isolamento confinou muitas pessoas, né? E não há mais a necessidade de troca de alguns itens do guarda-roupa. Nessa hora, também conversamos com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, e no Giro de Repórteres falamos com Júlia Stanzioni, Priscila Silvério, Daniel Caniato e Catarina Achute. Trouxemos aí todas as informações no nosso Giro de Repórteres. Nós vamos para um rápido intervalo, Tayana, já voltamos. Vamos dar uma paradinha, até já. Até já. Você acompanha Jornal da Rede